Olá, este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Um prazer imenso estar com você para estudarmos juntos mais um capítulo da Bíblia. Isso mesmo, hoje vamos estudar o capítulo 13 de Lucas. Já passamos da metade do livro. Cada dia com Deus, cada dia a palavra em nosso coração. Esse é o objetivo aqui do programa Reavivados por Sua Palavra. A gente não para nunca de estudar a Bíblia Sagrada. Um capítulo na sequência e terminando Apocalipse, voltamos para Gênesis. Todos os dias às 6 da manhã aqui na TV Novo Tempo, todos os dias às 6 da manhã também, lá no YouTube, existe um novo programa para você poder assistir, um novo capítulo. E temos lá em nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT, a oportunidade de você copiar o link e passar para os amigos. E não perca a oportunidade também de se inscrever no canal, tá bom? Dá o seu like, clique no sininho para ter as novidades e vamos estar juntos ali, faça observações, peça para os outros orarem, é muito gostoso, é muito bom estarmos juntos ali no YouTube. Estamos também no Deezer, no Spotify, no NT Play, isso vai aparecendo aí durante o programa para você não perder nada, tá bom? E uma novidade aí, já há alguns dias eu estou anunciando, a nossa assistente virtual, a Esperança. Através deste número de WhatsApp, você pode entrar em contato com a inteligência artificial, não é? A serviço da missão, fazer sua pergunta bíblica, também assuntos sobre família, sobre finanças, sobre saúde e outros mais, tá bom? Ajudando você a crescer espiritualmente. Experimente lá. Graças aos Anjos da Esperança, que através das suas doações têm nos apoiado para pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Todos os dias aqui a gente encontra a digital dos Anjos da Esperança, porque tudo que fazemos tem realmente a participação destas doações. Quer se tornar um Anjo da Esperança? É muito fácil, basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp que aparece aqui, tá bom? E oferecendo aqui para você gratuitamente este presente da Novo Tempo, essa revista é maravilhosa, a revista Esperança Novo Tempo, é um guia de estudo da Bíblia, você já conhece, e o título dessa é Entre Famílias, são 15 temas, aqui no final um questionário, você preenche, envia pelo correio ou pela internet, as instruções estão aqui, e recebe um certificado, mas vale a pena. Material robusto, um material cheio de informações importantes e bíblico, o mais importante, bíblico. Então anote esse outro número de WhatsApp e é só escrever Entre Família pelo WhatsApp, escreva isso, tá bom? Alguém vai entrar em contato com você, vai anotar seus dados e vai enviar pelo correio. Nós vamos para o intervalo e na volta, você já sabe, é o estudo da palavra, capítulo 13. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um privilégio podermos estudar juntos o livro de Lucas. Agora estamos passando da metade, são 24 capítulos, estamos no 13º, então já passamos para a segunda parte, né? A segunda metade do livro. E Jesus aqui está indo para Jerusalém e é um capítulo interessante, eu dividi e coloquei o título como perguntas e respostas, várias perguntas e, consequentemente, várias respostas de Cristo. E a primeira delas, o primeiro assunto é sobre justiça, sobre política. Eles estavam pedindo para Jesus dar a sua opinião sobre uma questão política, sobre Pilatos. Essa é a primeira. Depois tem uma pergunta sobre o sábado, uma pergunta sobre a legalidade do sábado. Aparece uma outra pergunta a partir do verso 22, que é uma pergunta teológica sobre a salvação. E por último, nós temos uma pergunta pessoal sobre o perigo que Jesus passaria indo para Jerusalém, não é? Ele estava indo e Herodes tinha lá
uma necessidade de vê-lo, de talvez prendê-lo. Herodes era bem terrível, né? Esse aqui, Herodes Antipas. Mas vamos lá. Então, o capítulo 13 começa com uma pergunta e com uma situação embaraçosa que aqueles que estavam ali, né, alguns falavam a Jesus, né? Alguns. É bem provável que seja lá um fariseu, um escriba, também alguns falavam a Jesus sobre isso. Mas o verso, ele fala sobre Pilatos, fala sobre uma situação. Só fazer uma ilustração aqui. Alguns já sabem, eu fui missionário num país da África e nós fomos sequestrados ali pelos guerrilheiros. Passamos 101 dias nas mãos deles, andamos 1.200 quilômetros a pé, na mata, fomos para um campo de prisioneiros, ficamos 2 meses ali. Fomos libertados, passamos pela Namíbia, pela África do Sul e voltamos para o Brasil. Quando chegamos ao Brasil, vários jornalistas cristãos disseram, olha, nós vamos ter uma coletiva de imprensa, né, porque foi muito divulgado, saiu nas mídias, tal, sequestro. Havia outros estrangeiros comigo, da missão adventista, né, dali, de uma das missões adventistas. Mas a pergunta que eles vão querer fazer para você não é a respeito do seu trabalho, do povo, eles querem saber sobre política, eles vão perguntar isso. Eles querem saber o que você viu, qual é a sua opinião, então cuidado. E eu fiquei atento a isso, mas a gente estava chegando, a cabeça estava muito aérea e começaram a surgir algumas perguntas. E uma que eu estava caindo, né, são bem perspicazes, né? Uma que eu estava caindo, o nosso assessor de imprensa disse assim, olha, na realidade o que ele está perguntando aqui é sobre isso, não é verdade? Ele queria saber a minha opinião sobre a política do país, num aspecto lá. E eu não ia dar resposta sobre isso, não ia dar a minha opinião, eu podia criar um problema até para o Brasil, para a pregação do evangelho ali, sei lá. Mas isso é o que eles queriam. Como eu fugi muito dessas perguntas, um dos jornais de grande prestígio no Brasil, noticiou, não é? deu uma chamada na primeira página e tinha lá a matéria, e o título da matéria é As Incríveis Aventuras do Pequeno André em tal lugar. E zombaram o tempo inteiro. Eles não falaram do que fizemos, do que a igreja faz, né? Nada. Eles queriam que eu dissesse algumas coisas sobre política para poder dar opinião, né? Ali, e por incrível que pareça, o dito pastor, né, o dito missionário, não prestou atenção nesses detalhes tão importantes para a vida e tal. Eu falei, bom, paciência, né? Paciência. Aqui, apertaram Jesus para a mesma coisa, não exatamente, mas eles queriam uma opinião política sobre justiça. E a opinião era na direção de Pilatos. Olha só o verso. Naquela mesma ocasião, chegaram alguns, eu acho até que foram fariseus, sei lá, escribas, falando a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, alguma coisa aconteceu, a gente não sabe exatamente o que é. Alguns acham que ele trouxe lá uma imagem de César para provocar os judeus. Ele não respeitava a religião, ele não respeitava. Alguns outros governantes respeitavam e tal, mas ele não respeitava coisa nenhuma, de jeito nenhum. E ele deve ter colocado isso e o povo estava lá para um protesto e os soldados romanos aí vestidos com roupas comuns começaram a matar ali uma porção de judeus. Outros acham que foi dentro do templo, foi perto do templo, o sangue derramado sempre criava um problema sério, né? Sangue, impureza, tal e tal. Então, eles queriam que Jesus desse uma opinião. Estava certo o que Pilatos fez? E Jesus não fala sobre isso. Jesus, ele apresenta um assunto mais importante do que esse. Eles queriam saber da opinião política de Cristo, que poderia causar um problema para os judeus e romanos, mas Jesus ele vai num outro sentido. Ele vai no sentido de que vocês acham que eles eram mais pecadores e por isso morreram? Não é por causa disso. Ele vai nessa direção.
Vocês querem saber um outro assunto, mas eu vou aqui. Verso 2 ele diz assim, pensais que esses galileus, essa é a pergunta, eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Verso 3. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes todos igualmente, perecereis. Quer dizer, vocês estão achando que quem morreu numa situação dessa, ele também dá essa versão, eram mais pecadores? Não. Se vocês não se corrigirem, não se arrependerem, vocês também vão morrer. Mas não essa morte aqui, não é? A morte eterna. E aí ele faz uma comparação da torre de Siloé, também não tem muita informação, que 18 pessoas morreram porque a torre de Siloé caiu sobre elas. Então ele diz assim, vocês acham que eles eram culpados? Mais culpados que os outros habitantes de Jerusalém? Não. Não eram. E eu vou-lo afirmo, a mesma coisa, se não vos arrependerdes todos, igualmente perecereis. Igualmente perecereis. Então, não vamos acusar os nossos coleguinhas, né? Aconteceu um infortúnio naquela família, eu acho que é alguma coisa, né? Sabe aquele negócio de alguém contar uma história para você, você diz assim, ah lá, bateu o carro, ou sei lá, foi mandado embora, ou aconteceu uma coisa e tal. Aí você diz assim, mas também, né? Tem a história do mas também, né? Mas também, né? Também, e você diz alguma coisa do mais também. Foi mandado embora, mas também, né? Do jeito que ele desmanchou o namoro, mas também, né? Como ela o tratava, mas também. Tem sempre um mais também aí, tem sempre que gente... Tem a galera do mais também, mais também. Aqui Jesus disse assim, não tem mais também. Não tem mais também. Eu não vou falar sobre o ato político de Pilatos, ou matar, ou fazer alguma coisa, e trazer que seja lá a imagem de César e tal, para provocar. Não vou dizer isso. Mas eu vou dizer que se vocês não se arrependerem, vocês vão ter a morte também, vão perecer. Só que não é essa morte de alguma coisa que acontece, uma situação, um ônibus que bate, cai na ribanceira, um trem que sai do trilho, não é isso. Essas pessoas não são piores do que vocês são iguais. E aqui vem uma parábola. A parábola da figueira estéril. O terceiro ano era o ano que eles poderiam já ver os frutos da figueira. No quarto ano, os frutos da figueira eram de Deus. Então, no terceiro ano aqui, um certo homem, tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto, nela não achou. Pelo que disse ao viticultor, aquele que cuidava, faz 3 anos que eu venho aqui procurar e não tem nada. Vamos meter o machado, vamos cortá-la fora. Aí o viticultor usa de misericórdia, não é? Aqui é a atitude de Deus. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa-me ainda esse ano, até que eu escave ao redor, coloque adubo, estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Aqui não dá o final, né, o desfecho da parábola. Mas é uma parábola interessante que está ligada ao primeiro tema. É o tema de que quem vai julgar quem? Quem vai julgar quem? É Deus que vai julgar. Não são as pessoas que pelo exterior vão dizer, eles estão assim por causa do pecado. Não, é Deus quem vai julgar. E Deus usa de misericórdia. Humanamente falando, nós queremos já cortar pela raiz. O Senhor diz assim, espera um pouco, misericórdia. Deus não é conivente, Ele é misericordioso. Vale a pena esperar. Essa é a filosofia de Deus. Uma pergunta sobre o sábado, uma mulher que era encurvada, 18 anos encurvada, mas ela não deixava de ir na sinagoga. Ela estava lá todo sábado na sinagoga. Mesmo assim, há pessoas que quando tem alguma doença, alguma situação assim crônica, começam a praguejar contra Deus. Ela não. Ela ia sempre. Todos os sábados estava lá. E Jesus estava lá aquele sábado, naquela sinagoga, numa sinagoga, não diz aonde, mas possivelmente aí nessa caminhada para Jerusalém, na Pérea, por aí. Então, vendo Jesus, chamou essa mulher. Alguns podem dizer, mas vai expor essa mulher curvada aqui na frente?
mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e ela deu glória a Deus, imediatamente. Aí o líder daquela sinagoga, ele diz, olha, você tem 6 dias, olhou para o povo, bravo, vocês têm 6 dias para ser curados, virem aqui ser curados, deixa o dia do sábado, não vamos mexer no dia do sábado. É sagrado, ninguém vai ser curado, porque uma doença crônica não podia ser curada no dia do sábado, segundo a tradição, não segundo o princípio da guarda do sábado. Mas a tradição, uma pessoa não podia. E Jesus então faz uma pergunta, né? Vocês são hipócritas mesmo, né? O que vocês têm? Que fachada é essa? Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo para beber. Beber água, né? Beber água. Por que motivo não se daria livrar deste cativeiro em dia do sábado esta filha de Abraão? Aí as mulheres que estavam ali na sinagoga, as mulheres não sentavam como os homens sentavam, elas ficavam em pé no fundo. Elas não podiam passar disso. Mas imagine essas mulheres, não é? Não vamos livrar uma filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Aí o pessoal ficou com vergonha. Ficou com vergonha disso. Ficou com vergonha. Nessa história, 3 palavrinhas. Estás livre. Depois, não desprende da manjedoura o boi para dar de beber. É liberar, né? E por que motivo não se devia livrar deste cativeiro essa mulher? Liberdade. O sábado é um dia de liberdade. De liberdade, não de você fazer o que você quer no sábado, mas é um dia de sentir-se livre espiritualmente, para comungar com Deus todo o tempo, não fazer as coisas rotineiras e deixar um dia separado como Ele mesmo pediu. Bom, o povo se alegrava com isso, os líderes ficavam, o povo se envergonhava, mas, aliás, os líderes se envergonhavam, mas o povo se alegrava com isso aí. Vem aqui 2 parábolas bem rapidinhas, que Jesus menciona na sequência, ele diz assim, bom, aqui é semelhante ao reino de Deus, a um grão de mostarda. Um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se uma árvore, um arbusto, né? Não é uma árvore. E as aves do céu aninham-se nos seus ramos. O que ele está querendo dizer assim? Vocês podem viver com as suas tradições. Querem pregar tradição? Pregue tradição. Mas o reino de Deus continua. O reino de Deus vai continuar. Continua, mais uma, né? Parábola do fermento. É semelhante ao reino de Deus ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas na farinha até ficar tudo levedado. É assim, o reino de Deus é assim. Ele vai levedar a massa. Aqui não é o aspecto negativo do fermento, o aspecto positivo. Mais uma pergunta teológica. Ele passava por cidades, aldeias, ensinando, indo para Jerusalém. Possivelmente estava na Pérea. E aí alguém perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Ele disse assim, esforce por entrar pela porta estreita. Não é porque a porta grande era aberta em Jerusalém, pôr do sol fechava a porta, e você tinha que entrar pelas portinhas estreitas, que haviam ainda, com uma guarnição boa de soldados, mas a porta grande se fechava por causa de salteadores, por causa de um outro reino invadir. Então, quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começarem a bater, abra a porta, abra a porta, abra a porta. Eu não sei quem são vocês, Não, comíamos e bebíamos na tua presença, você ensinava a gente na rua, não, eu não sei, apartai-vos de mim. Está falando da porta de uma casa, não é? Aqui, esse dono da casa é o Senhor. Ele deu todas as possibilidades para você entrar, você não entrou, ele disse assim, mas se esforce para entrar pela porta estreita. Porque a porta grande vai fechar. Mas a porta, você vai entrar. O importante é entrar na cidade. O importante é entrar na cidade. E aqui ele vai, olha, essa porta vai ficar fechada. Mas muitos virão do Oriente, Ocidente, Norte, Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Então, assim, vem muitos gentios para cá. Vem muitos gentios. Eles vão aceitar. Vocês não aceitaram. Eu estive com você, comia, bebia, fazia tudo e vocês me rejeitaram. Agora vocês querem entrar, depois que fecha a porta da graça? Mas ele diz assim, entre pela porta, qualquer porta.
a estreita, pequena na cidade, ou a grande. Entra. Fechou? Acabou. Aproveita para entrar. Porque há um tempo que as portas pequenas ficam abertas na cidade. Eles entenderam bem isso. Olha lá os gentios de novo. Os primeiros serão últimos, os últimos primeiros. Quer dizer, vai passar. E, finalmente, uma pergunta sobre perigo pessoal. Alguns queriam que ele vazasse, fosse embora, não perturbasse mais, voltasse para a região que eles tinham mais controle. Eles não queriam que ele fosse para Jerusalém. Então, olha, retira-te, o fariseu, né? Alguns fariseus, e vai-te daqui porque Herodes quer matar-te. Não, Jesus tinha um cronograma. Jesus tinha um cronograma da salvação. Jesus seguia rigorosamente esse cronograma. Ele precisaria estar em Jerusalém. E ele não tinha medo de Herodes, de jeito nenhum. Não tinha medo. Ele menciona até alguma coisa aqui sobre morrer fora da cidade e tal, não importa. Aí ele tem um olhar profético, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis, quantas vezes. Um olhar missionário, né? Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Vai ficar deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Tem vários processos. Agora eu não vou voltar, eu vou seguir em frente. Porque é importante o profeta morrer. É importante. Mais uma vez ele fala da sua morte. Mas ele vai voltar. Bendito que vem em nome do Senhor. Na sua volta, vamos dizer isso, de todo o coração aberto. Perguntas, muitas perguntas. Respostas, bem interessante. O próximo capítulo é um jantar. Tudo que aconteceu dentro de um jantar. Capítulo 14. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela bênção de escutarmos essas perguntas, essas respostas da tua parte. Sabemos que o Senhor tem um cronograma e nós queremos estar preparados quando Jesus voltar. Em nome desse Jesus querido. Amém. A gente fica por aqui, o programa segue, capítulo 14, um convite para jantar. É amanhã. Espero você. Um abraço. Você é uma pessoa útil ou inútil? Que diferença sua vida faz na vida de outras pessoas? Estas questões nos ajudam a compreender as lições extraídas de uma interessante parábola narrada somente no Evangelho de Lucas. No capítulo 13 deste Evangelho, Jesus contou uma parábola sobre um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha e quando foi procurar fruto nesta árvore, nada encontrou. A partir do verso 6 lemos: E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Um detalhe interessante é que, nesta parábola, a figueira foi plantada em uma vinha. Este era um costume comum entre os judeus da época de Jesus, quando desejavam dar um cuidado especial à árvore. Esta importância destacada na parábola era uma lembrança da forma com que o povo de Israel foi tratado por Deus ao longo da história, recebendo muitos privilégios em relação às outras nações. Porém, o texto revela que aquela árvore, apesar de todo o tratamento diferenciado, não era apenas inútil. Além de não produzir fruto, a figueira estéril causava prejuízo, pois ocupava o espaço no solo que poderia ser utilizado de uma forma melhor. E também suas raízes absorviam os nutrientes da terra, prejudicando as demais plantas que estavam ao seu redor. A primeira lição que esta parábola nos ensina é que todo seguidor de Cristo deve ter alguma utilidade em sua obra. Cristãos inúteis são como a árvore infrutífera que apenas ocupa um lugar de cristãos úteis. E assim como árvores saudáveis naturalmente dão frutos, cristãos verdadeiros são facilmente reconhecidos pelos frutos do Espírito manifestados em sua vida. No restante da história, descobrimos que o homem que cuidava da vinha pediu para que o proprietário tivesse só mais um pouco de paciência e esperasse mais um ano. Durante esse prazo, ele iria adubá-la e, se ela não produzisse fruto, a figueira poderia ser cortada. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor,
Deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e põe estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. O segundo ponto que percebemos nesta parábola é que o tempo de misericórdia não é infinito. Deus dá o tempo suficiente para que nós façamos a escolha de termos uma existência útil ou inútil, mas esse tempo um dia acaba. E, infelizmente, alguns acham que têm todo o tempo do mundo e negligenciam o cuidado com sua alma. Mas a Bíblia deixa claro: um dia o dono da vinha virá e avaliará a obra que cada ser humano produziu. Afinal, vale lembrar que a salvação é pela graça, mas o julgamento é baseado nos frutos que produzimos em nossa existência.